Questão da Uniteams 2022, ela diz o seguinte, ó. Com base no estudo de mistura, julga as proposições a seguir. Uma questão difícil de análise. Vamos trazer a ideia. Dado que a solda é uma mistura eutética, o que é eutético? Nós temos na mistura eutética ponto de ebulição variável e o ponto de fusão constante. Para ficar melhor o entendimento, vamos desenhar um gráficozinho? Vamos pegar lá. Gráfico que a gente vai ter aqui, então, de temperatura por tempo. Aqui nós estamos trazendo uma mistura eutética a 0 graus, ela sai constante, o ponto de fusão acaba sendo constante, então vamos trazer para cá, ponto de fusão constante, né? Sobe de novo, e aí o ponto de ebulição é variável, então o ponto de ebulição acaba sendo variável, não é? Pronto, aqui nós temos então uma mistura eutética. Ponto de ebulição variável, ponto de fusão constante. Ele diz o seguinte, então a passagem do estado sólido para líquido. Estado sólido para líquido é aqui, sólido para líquido. É realizado por um intervalo de temperatura? Não, porque intervalo teria que ser entre 20, por exemplo, e 30 graus. Aí eu tenho um intervalo. Como é constante, não é por intervalo. E é sim numa temperatura fixa. Por exemplo, 20 graus. Então não tem intervalo. O ponto de ebulição é um intervalo. Por exemplo, pode ser entre 100 e 120 graus. Aí sim nós temos um intervalo. O ponto de ebulição está entre 100 e 120 graus. Aí é um intervalo. Por isso que a 1 está errada, né? Com isso já elimina a B, a C e a E. Agora ficamos entre A e D. 2. Dado que a mistura é 96% álcool comum e 4% água, ferve a temperatura constante. Opa! Ferve a temperatura constante significa ponto de ebulição constante. Vamos montar um gráfico azeotrópico? Nós temos aqui um gráfico azeotrópico. Como é que vai ficar? Vamos colocar aqui temperatura por tempo, né? Por tempo, temperatura. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, quando é azeotrópico, nós temos o ponto de fusão variável, né? Ponto de fusão variável e o de ebulição constante. Aqui seria um gráfico, então, azeotrópico. Nós temos o ponto de fusão constante, variável, ponto de ebulição constante. Isso significa que, olha só, a 78 graus, água e álcool entram em ebulição. Então, a mistura azeotrópica é uma mistura azeotrópica. Então, tá correto, né? Ponto de ebulição constante, está correto aqui esse gráfico. Então, sim, o número 2 está correto. A gente já sabia, né, por eliminação. Agora, 3. Uma mistura azeotrópica de 2 ou mais líquidos pode ser separado por destilação fracionada? Vamos ver. Água e álcool aqui com ponto de ebulição pode ser separada por destilação fracionada? Nem por destilação fracionada e nem por destilação comum. Como é que é a destilação? Nós vamos ter aqui um recipiente de Becker, onde a gente vai fornecer calor para evaporar o gás. Nós teremos aqui basicamente uma coluna de fracionamento que trabalha com ponto de ebulição. Depois nós teremos um condensador para fazer o resfriamento e vai gotejar em um outro recipiente ali o líquido. O problema é que, se aqui eu tenho 96% álcool e 4% água, e o ponto de ebulição é 78 graus, significa que quando começar a entrar em ebulição, os dois vão entrar juntos, é constante. Se fosse variável, um iria entrar em ebulição primeiro e o outro sim. Então eu só consigo separar por destilação fracionada ou até mesmo destilação simples ali, se eu tiver o ponto de ebulição variável. Um entrando em ebulição primeiro e o outro depois. Como é constante, os dois entram em estado de ebulição junto. Isso significa que o vapor vai estar na mesma proporção. O vapor que está aqui contém 96% álcool e 4% água. Então não tem como separar uma mistura azeotrópica com destilação fracionada, tá? A lógica é, tanto o líquido quanto o vapor aqui presente terá a mesma proporção, porque eles entram em estado de ebulição junto. Para separar por fracionamento, você precisa entender que um vai ebulir primeiro e o outro depois. E aí o que vai ebulindo primeiro consegue passar e o outro trava no fracionamento. Então um tem que ebulir primeiro para poder separar. Agora quando os dois acabam ebulindo junto, eles estão carregando juntos. A gota ali e o vapor que está indo contém a mesma proporção de 96% álcool e 4% água. Aí vem a resposta, Renato, então como é que eu vou separar uma mistura de água e álcool? Aí eu posso usar um outro agente extrator, ou usar o benzeno, ou usar um outro componente orgânico, um terceiro ali componente para misturar naquele líquido e separar muitas vezes ali por densidade, e aí a partir disso a gente consegue fazer uma extração desse componente, né? Então eu vou ter que adicionar um outro componente polar ou apolar ali para poder separar. Então somente a afirmativa A está correta, uma questão extremamente específica, mas importante para você ganhar a bagagem do conteúdo.